No Saber Direito desta semana, o assunto é direito desportivo. Neste curso, você ficará por dentro de temas relacionados à justiça do desporto, contratos e resoluções de controvérsias no esporte brasileiro. As aulas são com o professor Leonardo Andreotti. Meu caro amigo telespectador que nos acompanha hoje, meu nome é Leonardo Andreotti, sou advogado na área do esporte, na área de governança do esporte e tenho a grande honra, a grande satisfação de participar desse programa Saber Direito e trazer um pouco de um tópico e um tema muito interessante, muito instigante, eu diria até muito apaixonante, que é o ramo do direito desportivo. Falar do direito esportivo é falar de uma grande paixão, né, para muita gente, pessoas que se apaixonam e gostam muito, não apenas do direito, mas também da atividade esportiva. E a junção desses dois fenômenos resulta, evidentemente, numa oportunidade incrível de atuação, né, desde o ponto de vista acadêmico, profissional, enfim, desde outros vieses dessa área tão importante que é o direito desportivo. Aliás, o direito desportivo que alcançou nas últimas 2 décadas, pelo menos, e eu estou me limitando aqui ao plano nacional brasileiro, mas eu poderia estender isso de uma forma também internacionalizada, mas alcançou um destaque, né, uma posição de destaque muito importante, diria até impressionante, do ponto de vista de atuação e do ponto de vista de exploração. E, portanto, vale a pena entendermos um pouco mais dessa área, né? Esse programa nos dá essa oportunidade, teremos a oportunidade de abordar, numa primeira ocasião, numa primeira aula, aspectos mais genéricos, né, mais gerais do direito desportivo enquanto área de atuação, falando um pouco da dicotomia público e privada atinente a essa dinâmica esportiva. Dos sistemas, a gente sabe que o esporte, em geral, ele se envolve dentro de sistemas específicos e também é o caso no Brasil. A própria Lei Pelé, que é a Lei Geral do Desporto Brasileiro, aliás, vale já anotar, a Lei 9.615 de 1998, nos demonstra de uma forma muito evidente a existência de sistemas. O Sistema Brasileiro do Desporto, o Sistema Nacional do Desporto. Então vai valer muito a pena para a gente entender um pouco desse contexto organizacional do desporto ou do direito desportivo no Brasil. Nas aulas seguintes, nós abordaremos temas relativos à justiça desportiva, aos contratos desportivos em geral, né, trazendo um pouco dos contratos de patrocínio, os contratos de publicidade e principalmente os contratos de trabalho, os contratos especiais de trabalho desportivo, que são aqueles que regulam a atividade do atleta profissional, né, um tema sempre muito instigante, muito importante e que é responsável por uma construção jurisprudencial muito importante no Brasil. E, por fim, a própria resolução de controvérsias nessa área. Nós sabemos que, pelas especificidades do esporte, os sistemas e as formas de resolução de controvérsias existentes são extremamente importantes, interessantes, peculiares e merecem a nossa atenção enquanto juristas do desporto. Tenho a grande honra, a grande satisfação de falar desse tema, portanto, um tema que ocupa posição de destaque no direito desportivo nacional e internacional. Para a gente falar do direito desportivo brasileiro, né, e internacional, nós não podemos nos dissociar da dicotomia público-privada existente dentro desse fenômeno, né? Muito se fala em intervenção pública ou intervenção do Estado numa atividade privada, numa atividade esportiva e, contrário senso, da própria autonomia desportiva, autonomia às entidades dirigentes e às associações que a Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 217, traz de uma forma bastante evidente e de uma forma bastante forte, quando estabelece essa restrição a uma interferência estatal. Evidentemente que essa interferência ela se dá em maior ou menor grau, graus aceitáveis ou não, mas o fato é que, do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional e de uma perspectiva geral, nós poderíamos dizer que existe uma positivação no Brasil desta autonomia constitucional, justamente pelo artigo 217, que
traz como consequência o poder de autorregulamentação dessas entidades esportivas, dirigentes e associações em geral, justamente para que se autorregulem dentro das suas especificidades, das suas peculiaridades. Quando nós falamos, portanto, de dicotomia público e privado, nós estamos falando justamente dessa liberdade de prática, liberdade de atuação, um fenômeno, evidentemente, muito mais voltado, né, para a característica privada e a não intervenção do Estado nesta atividade especificamente falando. O que acontece dentro dessa dicotomia, que não é um privilégio brasileiro, mas é uma questão, eu diria até transnacional, é que a base de tudo isso, né, a base da própria autonomia constitucional, ela está dentro de um conceito muito mais amplo, muito maior, que nós entendemos como lex esportiva, né? Aqueles que nos acompanham certamente em algum momento já ouviram falar do termo lex esportiva, que nos moldes de uma lex mercatória para o comércio em geral, eu diria que assume características ou traduz ou protege as características e as especificidades do esporte justamente para que se preserve o sistema desportivo em detrimento de intervenções estatais que muitas das vezes são descabidas, né? Claro que nós não podemos generalizar, mas o fato é que enquanto nós pudermos situar o esporte, o fenômeno privado do esporte dentro desse conceito, desse contexto da autonomia, muito melhor para a própria eficiência daquilo que se espera em termos de desenvolvimento do esporte nacional. O que acontece é que, do ponto de vista legal, né, e para ser muito objetivo, evidentemente, nós nos deparamos ali com conceitos muito específicos em termos de sistema. O direito desportivo, o esporte, a organização desportiva nacional e internacional é uma organização sistêmica, né? Não à toa que nós sabemos que o direito desportivo ele está calcado, ele está baseado num fenômeno, né, eu diria que de forma bastante intensa, inclusive, associativo. Quando nós falamos de um direito desportivo especificamente voltado ao futebol, nós estamos falando de um direito que regula ou que tende a explicar, a contextualizar todas as nuances e as especificidades existentes dentro de um contexto privado, de uma associação, né? E, portanto, nós nos remetemos de forma natural, isso é evidente, ao sistema associativo do futebol e, portanto, capitaneado por aquela federação internacional que todos nós conhecemos, que é a FIFA, né? Então, no contexto do futebol, claro, a gente fala do futebol como um todo, até pela sua relevância econômica no cenário nacional e internacional, mas o fato é que essas nuances, essas peculiaridades, elas podem também ser entendidas em outras modalidades esportivas. Então, para fins de entendimento, para fins acadêmicos, vamos nos centrar nesse sistema associativo do futebol, que nos dá uma ideia muito concreta de organização associativa. Quando nós temos a Federação Internacional de Futebol, né, no ápice dessa pirâmide, aliás, esse termo pirâmide ele não é utilizado à toa, esse sistema associativo também é conhecido como o sistema piramidal. Portanto, se vocês entenderem ou ouvirem dizer em algum momento que o sistema associativo desportivo mundial, né, está calcado no associativismo e é muito bem demonstrado dentro de um sistema piramidal ou federativo, vocês estão diante de conceitos muito corretos e concretos, né? Na medida em que, neste cenário associativo e piramidal, nós temos no ápice, né, ou no vértice dessa pirâmide, a própria Federação Internacional de Futebol, como uma entidade que rege aquela modalidade esportiva do ponto de vista internacional, e abaixo dela, conforme as suas disposições estatutárias, né, algumas outras entidades. A exemplo de Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, no âmbito da América do Sul, a UEFA na Europa, dentre outras associações de nível continental, que são entidades descentralizadas da FIFA, entidades que se prestam a organizar o futebol dentro daquele território especificamente falando, né, daquele continente, dentro de uma cultura evidentemente delineada pela própria Federação Internacional de Futebol. Abaixo dessas entidades,
nós teríamos, e de forma muito conhecida, as associações nacionais. Então, quando nós falamos de uma Confederação Brasileira de Futebol, de uma Real Federação Espanhola de Futebol, da Federação Portuguesa de Futebol, Associação de Futebol Argentino, nós estamos falando de associações nacionais de futebol que são filiadas à Federação Internacional de Futebol, né, do ponto de vista de fato internacional, ou a cada uma das confederações ou federações continentais, e que, por sua vez, terão como entidades filiadas e, portanto, dentro do sistema associativo e agora do ponto de vista nacional, as federações regionais, que a própria Lei Pelé no Brasil denomina entidade regional de administração do desporto. Portanto, se nós entendermos, né, o contexto do futebol, nós veremos que a CBF ela tem como entidades filiadas, além de clubes, evidentemente, até porque a própria Lei Pelé estabelece essa possibilidade, inclusive de filiação de pessoas físicas a essas confederações em geral, mas o fato é que, do ponto de vista primário, original, as federações regionais são as entidades filiadas a essa associação. E, por sua vez, os clubes em geral se filiam às respectivas federações regionais ou entidades regionais de administração do desporto, né? E como é que, por exemplo, dentro desse contexto todo, o atleta se insere dentro dessa pirâmide esportiva? Através de um contrato firmado com o seu clube empregador, ou com o seu clube onde presta os seus serviços, sejam eles prestados de forma profissional ou não, e que, a partir desta vinculação com o clube e o registro dessa vinculação junto a uma federação regional, isso faz gerar uma espécie de licença e, portanto, uma inserção do atleta dentro desse sistema federativo, que o faria se submeter, evidentemente, a todo esse sistema associativo, a todas as normas, estatutos sociais, regulamentos de competições, regulamentos antidopagem, enfim, dentre outros tantos que a gente conhece bem no plano do futebol e no plano esportivo de uma forma geral. Para ser muito objetivo, até porque esse é o intuito, a gente precisa entender, portanto, que nós estamos, quando falamos de direito desportivo, nós estamos diante de um fenômeno associativo primário. Obviamente que nós falamos muito também em sociedades empresárias, cada vez mais em novas formatações jurídicas para essas entidades que compõem esse sistema nacional do desporto, mas o fato é que, né, a base de tudo aquilo que nós conhecemos em termos de autonomia do direito esportivo, autonomia do esporte, nós temos no contexto do caráter associativo, do sistema associativo. E, portanto, o sistema associativo, com todas as suas especificidades, com todas as suas peculiaridades, é extremamente importante, até porque as bases do associativismo estão ligadas, né, ao próprio direito do cidadão, né? Quando o Constituinte, né, no artigo 217, ele vem reforçar a autonomia desportiva, por exemplo, ele não deixa de atribuir, portanto, ao Estado o próprio dever de fomento às práticas esportivas formais e não formais como direito de cada cidadão. Isso está lá no artigo 217 da Constituição Federal. E isso me remete a uma questão de ordem prática muito importante que flerta ou que traz de forma muito mais evidenciada esse contexto, essa controvérsia, essa dicotomia público e privada no esporte nacional. E de uma forma muito objetiva eu explico. Quando a Constituição, no artigo 217, dá ao Estado, né, esse caráter obrigatório de fomento público ao esporte, ele evidentemente pensa que, do ponto de vista infraconstitucional e, portanto, na legislação como um todo, vou colocar aqui a Lei Pelé, a Lei 9.615 de 98, com todas as suas posteriores alterações, até a Lei Pelé, como muitos de nós sabemos, é conhecida como uma colcha de retalhos, né, na medida das várias modificações legislativas que foram sucedendo ao longo do tempo. O fato é que, do ponto de vista do fomento público no desporto, o legislador previu, o Constituinte naquele momento e o legislador posteriormente previu a necessidade de se conjugar esforços do Estado e do particular. E por isso as associações esportivas prestam um papel extremamente importante no sentido de se buscar uma concretização
deste fomento público no desporto, que é uma obrigação do Estado, né? Como é que o Estado faz isso? Obviamente que por muito tempo usou-se a figura do convênio, dos instrumentos de parceria como um todo, né? E hoje, de uma forma até a buscar justamente a autorregulamentação dessas entidades, se busca dar eficiência àquilo que se propõe em termos de parceria. Eu poderia citar aqui, hoje em dia, né, a Lei 13.756 de 2018, que é justamente a lei que trata das loterias esportivas, né? Nós sabemos que das loterias esportivas existem parcelas de recursos que vão diretamente a algumas entidades, justamente para que se concretize essa finalidade pública de fomento ao esporte, né? Através do Comitê Olímpico do Brasil, através do Comitê Paralímpico Brasileiro e através do Comitê Brasileiro de Clubes, além da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário e outras entidades que, em parceria com o Estado, em parceria com a Secretaria Especial do Esporte, por exemplo, concretizam essa política pública que deve ser idealizada justamente por conta da importância que o esporte tem no âmbito social, na vida do cidadão, sobretudo daquele cidadão que está em formação desportiva. Nós precisamos ter um olhar muito atento ao jovem que se forma do ponto de vista esportivo, do ponto de vista atlético, mas evidentemente que uma formação que carece, que demanda uma formação também em termos de cidadania, até porque isso é uma questão social, né? Se a gente entender o ponto de vista da carreira do atleta com uma perspectiva um pouco mais ampla, nós entenderemos que o pós-carreira do atleta é muito importante, não apenas para ele, mas para toda a sociedade, na medida em que se espera deste atleta que ele consiga, através de uma carreira muito curta esportiva, nós sabemos que o atleta tem uma carreira muito curta dentro do esporte, mas se espera desse atleta que ele consiga, né, exercer outras funções, claro, com tudo aquilo que ele aprende, que ele adquire dentro da prática desportiva, dentro dessa cultura esportiva que lhe é aprendida, tudo isso vai ser muito benéfico à vida do atleta, mas ele precisa de uma formação. E o que acontece, né, eu deixo essa reflexão no ar, o que acontece quando nós negligenciamos lá atrás a formação do atleta, e nós sabemos que o esporte é extremamente competitivo e muitas vezes, né, as entidades acabam privilegiando muito mais ou sobremaneira ou quase que integralmente a parte técnica esportiva em detrimento da parte escolar, né, da parte educacional. Qual é o problema disso no futuro? O problema é que haverá uma deficiência que foi negligenciada lá atrás. Portanto, quando nós falamos de pós-carreira do atleta, nós temos que entender isso de uma forma ampla, abarcar a própria formação do atleta, isso é uma questão social. Enfim, mas é uma questão, dentre outras tantas, de tamanha importância que merecem reflexões no dia a dia, né? Eu acho que a situação vem mudando, acho que existe uma evolução constante no tratamento dessas práticas esportivas, né, da proteção que se dá aos atletas de uma forma geral, não só aos atletas, mas em outros protagonistas do esporte, mas o fato é que nós ainda não chegamos naquele patamar desejável, precisamos continuar estudando e batalhando para que nós alcancemos uma evolução adequada em termos de proteção, não só do atleta, mas também do cidadão. E falando de atleta, falando de cidadão, nós falamos evidentemente do papel do Estado, que, volto a dizer, no artigo 217 da Constituição, determinou o fomento público ao desporto como dever do Estado, né? Como direito de cada cidadão. Aliás, vale sempre a frase do saudoso mestre Álvaro Melo Filho, nosso jurista do desporto, com quem muitos de nós aprendemos sobremaneira sobre essa área do direito, no sentido de que o Constituinte, ele frisou que o direito ao desporto é um direito de cada cidadão. Ele poderia ter dito que é um direito de todos, né? Ele enfatizou o direito de cada cidadão. O que isso traduz? Qual é o resultado disso? O resultado disso é demonstrar a importância que tem o esporte na vida do cidadão, na vida da pessoa, principalmente em termos de desenvolvimento da sua personalidade humana. Então, dentro desse contexto, nós temos que entender que existem
termos de parceria e que, obviamente, envolvem recursos de natureza pública que servem justamente para concretizar este fomento, né, em diversas manifestações. Claro que quando nós estamos falando de Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro, Comitê Brasileiro de Clubes, dentre outras entidades, nós estamos dentro de aspectos ligados às práticas formais do desporto, né, o desporto de rendimento. Aliás, o desporto de rendimento, para fins da legislação, é justamente aquele desporto praticado sob regras, dentro do sistema associativo que o rege, né? Então, quando nós estamos dentro desse contexto, nós temos que entender que o Estado vem em parceria, em conjunto, né, conjugando esforços com o particular, propiciando a evolução dessas práticas através dessas entidades parceiras. O que acontece muitas vezes? Acontece que muitas dessas entidades, ao longo de toda essa experiência comentada, né, em termos de auditorias de órgãos de controle em geral, a exemplo do Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, se demonstraram ou inaptas ou muito desorganizadas acerca do correto manejo de recursos públicos. E isso é um problema porque se transfere ao particular, se transfere, né, a este fenômeno privado que não está habituado, isso é uma realidade, ao manejo de recursos públicos dentro dessa burocracia natural que nos traz o direito público, né, não só no esporte, mas em outras áreas, evidentemente. Isso nos traz um problema de ordem prática. E ao longo do tempo essas entidades foram aprendendo a conduzir esses processos justamente dentro desses contextos de parceria envolvendo Estado e particular. O fato é que, portanto, essas entidades que ao longo do tempo não conseguiram prestar contas das suas atividades ou prestar contas de forma correta, de forma regular das suas atividades, geraram um alerta, né, para o Estado como um todo, que em algum momento determinou que as entidades privadas que quisessem aceder a esses recursos públicos tivessem que atender aos dispositivos legais, né, a exemplo dos artigos 18 e 18A da Lei 9.615 de 98, como condicionante de acesso a esses recursos ou aos benefícios fiscais que o Estado promove, propicia através de lei de incentivo ao esporte, por exemplo, né? O fato é que esses dispositivos legais, os artigos 18 e 18A, se eu puder resumi-los de uma forma geral, eu diria que estão muito ligados à necessidade de se estabelecer uma governança na área do esporte. E é uma contrapartida que o Estado coloca ao particular que tem a intenção de aceder a esses recursos de natureza pública. E aí o que acontece, né? Essa dicotomia entre o público e particular, o público e privado, e a velha e conhecida, né, questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, como os artigos 18 e 18A da Lei Pelé, que determinam às entidades em geral, aos clubes, federações, confederações, que para acederem a recursos públicos possam ou tenham que alterar os seus estatutos sociais, né? Então existe uma corrente no sentido de que, olha, a autonomia constitucional do artigo 217 da Constituição Federal, ela é muito clara quando ela diz que as entidades dirigentes e as associações são autônomas quanto à sua organização e funcionamento interno, e, portanto, em matéria interna corporis. Dentro de um contexto de matéria interna corporis, evidentemente, nós temos a autorregulamentação da entidade. E para esses juristas, evidentemente que quando a lei impõe, né, uma mudança estatutária, ela viola frontalmente esse caráter de autonomia desportiva disposto no artigo 217 da Constituição. Por outro lado, e aí que está a beleza dessa discussão, né, há o entendimento no sentido de que, olha, ninguém é obrigado a alterar os seus dispositivos estatutários, aos seus regulamentos internos, seus regimentos, desde que sejam autossuficientes e não dependam de recursos de natureza pública. E, portanto, se houver a necessidade de acesso a recursos de natureza pública, portanto, na forma de uma contrapartida,
as entidades são livres e, portanto, dentro do contexto da autonomia, para escolherem se querem ou não aceder a recursos públicos e, ao optar por aceder ou ter essa possibilidade de acesso aos recursos e aos benefícios fiscais, atenderem a esses dispositivos legais. Portanto, é uma situação muito concreta, é uma situação que já gerou muita controvérsia, principalmente em termos acadêmicos, acerca da possível constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. O fato é que me parece muito natural que haja essa contrapartida, até porque nós estamos tratando de um recurso de natureza pública, o recurso do povo, recurso de todos. Portanto, essa é uma questão que demonstra de uma forma exemplificativa, é bem verdade, mas o importante caráter de consideração dos limites entre o público e o privado. E isso é muito importante. Claro que são vários os exemplos, são vários os contextos, mas esse é um contexto muito importante que precisa ser muito bem entendido. Claro, muito mais complexo do que isso, mas objetivamente falando, é uma área que demanda muita atenção. Aliás, vale dizer, é uma área do direito esportivo que a cada ano vem alcançando também uma posição de muito destaque, que é o direito administrativo do desporto, o direito público do desporto. Eu costumo dizer, está para sair um artigo sobre isso, inclusive, que quando nós falamos de direito público no desporto, e justamente dentro desse aspecto de administração, de melhor administração do recurso e dos processos dentro desse contexto administrativo esportivo, nós estamos dentro de um contexto de um fair play administrativo, né? Muito se fala em fair play financeiro, o fair play trabalhista, e eu tenho defendido que existe também um fair play administrativo, justamente dentro desse contexto público do desporto, o direito público do desporto, o direito administrativo do desporto, que cada vez mais ganha relevância, sobretudo pela atuação frequente, intensa, né, e bastante importante dos órgãos de controle, a exemplo do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União, como forma de aprimoramento de todo esse sistema, principalmente, sobretudo, a partir da utilização de elementos de governança desse sistema esportivo nacional. É algo muito importante, algo muito atual. E quando a gente fala de sistema público, privado, ou intervenção, ou autonomia, nós certamente precisamos adentrar um ponto que nós conhecemos muito na prática, que é a justiça desportiva brasileira. Claro, nós teremos a oportunidade de falar especificamente sobre a justiça desportiva brasileira em uma aula específica, né, no próximo módulo, inclusive, mas só para, de forma geral, não perdermos a oportunidade, né, nós temos que entender que a justiça desportiva, e se nós fizermos uma análise comparativa com outros estados nacionais, nós vamos entender que é uma justiça desportiva privada, portanto, dentro de uma estrutura confederativa, dentro de uma estrutura associativa do desporto. O fato é que no Brasil existe uma publicização muito evidente nessas questões, né, ao ponto de termos uma norma disciplinar, portanto, uma espécie de regulamento disciplinar, como é o caso do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, emanado justamente pelo Estado, né, pelo Conselho Nacional do Esporte. E aí nós temos vários elementos para considerar e, evidentemente, é uma matéria de estudo muito importante para que a gente entenda um pouco mais dessa dicotomia tão importante envolvendo o público e o privado no desporto. Mas acho válido, nesse momento, a gente tratar um pouco das possibilidades, né, de atuação no direito desportivo. Nós falamos aqui de uma forma exemplificativa e até de uma forma conceitual, não seria diferente, não poderia ser diferente na medida em que nós precisamos entender o contexto, né, de quando a gente fala de direito desportivo, nós estamos falando de pura especificidade, pura peculiaridade que o próprio Constituinte elevou, né, na condição de norma constitucional, esse patamar do esporte e da proteção ao desporto nacional, principalmente. O fato é que nós temos em nossas mãos, né, hoje, a oportunidade de evoluirmos dentro de diversos contextos, conceitos, vieses jurídicos esportivos nacionais, né? Nós temos, obviamente, se nós pudermos objetivar essa discussão e trazer as possibilidades de atuação para os nossos telespectadores, nós vamos dizer que nós temos
certamente um direito do trabalho do desporto, né? Aliás, muita gente fala, olha, o direito esportivo é autônomo, né? É uma área autônoma do direito, independe de outras áreas. Eu diria que, e sem entrar nessa discussão, evidentemente, mas eu diria que o direito esportivo é uma das áreas do direito que mais se relacionam com outros ramos do direito. Isso é uma característica muito importante que nos traz uma riqueza de detalhes, uma riqueza de conhecimento, de conteúdo que muitas vezes nós não encontramos em outras áreas do direito. Então isso é muito legal, muito relevante e aí a gente pode começar então com o direito do trabalho desportivo, né? O que é o direito do trabalho desportivo? É a forma de regulamentação, forma de tratamento das relações de trabalho com as nuances do esporte, né? Claro, nós entraremos nesse assunto com mais propriedade ao falar do contrato especial de trabalho desportivo, mas o fato é que nós temos a regulamentação de uma atividade conforme regras específicas que a própria Lei Geral do Desporto, apesar de ser geral, traz elementos bastante importantes em termos de especificidade, até para regular a própria atividade profissional do atleta que se vincula a um clube desportivo. Vale dizer que a Lei Pelé, a Lei 9.615 de 1998, é conhecida como uma lei praticamente abolicionista. Por quê? Estou trazendo aqui um contexto pejorativo. Porque ela teve como finalidade principal, dentre outras questões, evidentemente, extinguir, revogar a lei do passe. Né? O que era o passe? O passe era basicamente uma importância devida do empregador a outro, né, pela transferência do atleta. Então, se o atleta quisesse se transferir para outra entidade, essa transferência só ocorreria se houvesse a anuência do clube considerado formador. E essa anuência, evidentemente, se conquistaria mediante o pagamento de uma compensação. Então, existia um sistema muito restritivo à liberdade de locomoção do atleta. Isso foi, de certa forma, sendo mudado a partir de uma sentença internacional, no caso Bosman, Jean-Marc Bosman, em 1995, no âmbito da União Europeia, e o fato é que a Lei Pelé, em 98, extinguiu esse sistema e trouxe uma certa liberdade a este atleta, o atleta profissional. O fato é que a Lei Pelé, ela regula a atividade profissional do atleta e, evidentemente, deixa a consolidação das leis do trabalho, né, a CLT, como norma de aplicação subsidiária. Mas olha que interessante, vale a gente saber que essa aplicação, apesar de subsidiária, ela só se dá, ela só se efetiva se de fato existirem, né, aderências entre o fato que se está a discutir e a norma constante da CLT, porque se não houver uma aderência com a especificidade do esporte, tampouco essa norma poderia ser aplicada. Isso é o que nos diz o legislador quando tratou de forma específica o desporto brasileiro através dessa Lei Geral do Desporto. Mas, enfim, temos muitas outras ocasiões e elementos para falar do direito do trabalho desportivo. O fato é que existe essa possibilidade. Existe um direito civil desportivo? Evidentemente que sim. Quando nós falamos de contratos em geral, quando nós falamos de direito de imagem dos atletas, direitos esses de personalidade, quando nós falamos em contratos de licenciamento, nós estamos falando, evidentemente, de conceitos e contextos que se ligam muito a essa área muito tradicional do direito, que é o direito civil e, portanto, direito civil do desporto. Podemos falar em direito empresarial do desporto? Evidentemente que sim, né? A cada momento e de forma sempre muito atual, nós falamos de projetos de lei, né, de projetos de lei aprovados, inclusive, de possibilidades ou não de sanções de leis que versem sobre as sociedades anônimas do futebol, as sociedades empresárias, a facultatividade ou a obrigatoriedade de transformação de associações para sociedades empresárias, dentre outros contextos e questões que nos são apresentados dentro desse sistema, até porque o discurso maior é sempre no sentido de que, talvez, com uma transmutação diferente, a partir de uma sociedade empresária constituída, os investimentos sejam mais factíveis, mais possíveis no esporte brasileiro. E isso é evidentemente importante ser considerado, até porque cada vez mais nós analisamos o esporte não como uma atividade puramente desportiva, mas como uma atividade que alcança uma relevância econômica muito interessante e muito impactante.
E além dessas três ramificações, eu diria que existe, evidentemente, um direito tributário desportivo, né? Quantas vezes nós nos deparamos com uma jurisprudência bastante rica em termos de decisões, ainda que administrativas, né? A exemplo de CARF, por exemplo, e depois com decisões, evidentemente, emanadas pelo STJ nesse sentido. No sentido de quê? De autuações da Receita Federal, né, nos clubes esportivos principalmente, a partir da utilização, né, equivocada ou não, de contratos de natureza civil, enfim, não cabe aqui entrar na profundidade do tema, mas vale salientar para fins de se entender que existem especificidades no esporte a considerar dentro desse sistema, dessa questão envolvendo o direito tributário. Portanto, muito interessante, muito importante. Direito penal desportivo. Será que a gente pode falar em direito penal desportivo? Né? Aqui a gente precisa separar, evidentemente, as especificidades atinentes à justiça desportiva, uma justiça disciplinar. Portanto, né, salvo outros elementos que contradigam essa tese, e há controvérsia, evidentemente, num ponto de vista mais administrativo. O fato é que o direito penal desportivo vai ter uma função primordial dentro das suas especificidades. E aqui, para trazer a título de exemplo apenas, o próprio Estatuto do Torcedor, que é uma lei federal, traz diversos itens que se enquadram dentro desta ciência penal, dessa ciência criminal. Se a gente estudar de uma forma comparativa, né, bem verdade, os elementos que envolvem o direito penal no desporto, nós vamos entender que existe, por exemplo, a teoria da assunção do risco, né? A título de exemplo, quando um atleta de boxe se machuca dentro do ringue, evidentemente que ele está dentro de um contexto, desde que os golpes praticados tenham sido feitos dentro de caráter normativo, dentro das regras, evidentemente, se assume que a vítima, aquele que sofreu o golpe, assentiu com isso, né? A teoria da assunção do risco, ele assumiu o risco de um resultado lesivo, justamente pelas especificidades do esporte, né? Além disso, questão de corrupção privada no desporto, cada vez mais sendo debatido, é um ponto que certamente em algum momento vai alcançar um grau de relevância ainda maior e, portanto, justificar ainda mais essa interlocução entre o direito penal e o desporto. Enfim, é uma questão muito interessante e que vale a pena a gente considerar. Evidentemente que a gente não pode desconsiderar, né, o que nós já vimos falando toda a aula, o direito constitucional do desporto, né? Quando nós falamos de desporto, nós estamos falando de algo que está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, né? E esse direito constitucional, evidentemente, vai nos trazer elementos muito interessantes, muito importantes, até porque representam a base desse sistema esportivo brasileiro. É a medula espinhal, como diria o saudoso professor Álvaro Melo Filho, do ordenamento jurídico desportivo nacional, né? Principalmente quando traz aspectos ligados à disciplina e competições desportivas, ao obstáculo ao próprio direito de ação, quando atribui à justiça desportiva a competência para falar em primeiro lugar sobre essas questões, para só então as partes se socorrerem, se for o caso, do Poder Judiciário, né? Quando fala da participação nacional em eventos esportivos internacionais, quando traz uma proteção aos esportes de criação nacional, enfim, dentre outras tantas questões de tamanha importância que vale, evidentemente, né, esse estudo jurídico desportivo mais focado a essa instância constitucional, porque, volto a dizer, é a base de todo o ordenamento jurídico desportivo brasileiro e, evidentemente, né, para muitos juristas, é até um ponto diferenciado, é um diferencial que o Brasil tem se comparado com outras entidades, com outros estados nacionais que muitas vezes sequer regulam o esporte ou trazem essa proteção a nível constitucional. Então é algo que vale a gente salientar como um produto muito positivo brasileiro, que é a elevação do desporto a esse patamar constitucional. Enfim, como a gente viu, são várias as ramificações do direito desportivo, a sua interlocução com outras áreas do direito. Isso traduz, né,
essa questão tão interessante envolvendo essa dinâmica, essas especificidades e peculiaridades, não só do esporte, mas do direito desportivo em si. É o que move essa paixão, né? É muito rico de conteúdo e para aqueles telespectadores que estão nos assistindo, estão acompanhando, né? Tanto aqueles que já conhecem a área e que têm a oportunidade agora de se atualizar um pouco mais, né? Ou conseguir aqui elementos para reflexão, ou novos elementos para reflexão, tanto aqueles que estão pela primeira vez tendo acesso a esse conteúdo. O que é muito importante, porque desde logo já vai entender um pouco dessa especificidade, né? Aliás, vale lembrar, vale de uma forma muito objetiva e de uma forma muito intensa deixar muito claro, quando nós falamos em direito desportivo, nós estamos falando de especificidades, nós estamos falando de algo muito peculiar, nós estamos falando de algo que principalmente protege ou privilegia o caráter associativo e, portanto, ao privilegiar o caráter associativo, privilegia a autonomia, principalmente no Brasil, a autonomia constitucional em matéria interna corporis, em matéria de organização e funcionamento internos, né? Quando a gente fala em direito esportivo, portanto, quando a gente fala de autonomia, nós estamos falando de privilégio ou prestígio à autorregulamentação. Claro, uma autorregulamentação que seja correta, que atenda aos princípios gerais da administração pública, quando principalmente atuam essas entidades com o manejo de recursos de natureza pública e que, evidentemente, tragam uma eficiência para aquilo que se propõe. Até porque, demonstrada a importância do esporte no âmbito da sociedade, nós precisamos entender que o papel dessas entidades em geral, sejam elas clubes, confederações, comitês, é um papel extremamente importante e que cabe a nós, sociedade, incentivarmos. E, da mesma forma, evidentemente, fiscalizar através de um controle social que é sempre muito bem-vindo, sempre muito oportuno. E dentro desse contexto, vale relembrar o conceito de lex esportiva. Quando nós falamos de direito esportivo, nós estamos falando de um conceito, de um contexto muito específico e que, portanto, alberga elementos muito específicos, muito peculiares e que muitas vezes demandam uma atuação do particular de uma forma muito mais intensa do que a própria intervenção pública, que muitas vezes não encontra aderência para fins de solução de uma certa situação. Aliás, em algum momento, acredito que no último módulo desse programa, nós falaremos de resolução de controvérsias. E aí, justamente, se insere uma questão importante que é em termos de pacificação, né? E se o que se pretende é pacificar, precisamos fazê-lo de uma forma efetiva, de uma forma que realmente traga eficiência àquilo que se propõe. O fato é que, quando nós falamos de direito esportivo, nós falamos de autonomia, autorregulamentação, conceito de lex esportiva e sistema. A interpretação do desporto, a interpretação de elementos que se inserem dentro dessa ciência jurídica desportiva, ela precisa se dar de uma forma sistêmica, sistemática. Quando vocês se depararem com um problema de resolução, de necessidade de resolução jurídica desportiva, e a resposta for muito óbvia, prestem atenção, porque muitas vezes precisamos considerar outros aspectos, outros contextos, até porque a interpretação sistêmica ela é extremamente importante. A esse propósito, vale relembrar que a própria Lei Pelé, a Lei 9.615 de 98, traz os sistemas dentro dessa organização esportiva nacional. A exemplo do Sistema Brasileiro do Desporto e do Sistema Nacional do Desporto. Como é que a gente sabe qual é a diferença desses sistemas? Basta a gente olhar ali na Lei 9.615 de 98, a Lei Pelé, a Lei Geral do Desporto Brasileiro, os artigos 4º e 13, respectivamente. O artigo 4º da Lei Pelé vai nos trazer a ideia de um sistema brasileiro do desporto. E o artigo 13 da Lei Pelé, a ideia de um sistema nacional do desporto. De forma bem objetiva, para que a gente possa entender um pouco dessas diferenças entre um e outro. Eu diria que o sistema brasileiro do desporto é um sistema muito mais voltado aos interesses públicos, aos interesses do Estado, apesar de que há interesses particulares também envolvidos dentro desse sistema, o SBD.
enquanto que o Sistema Nacional do Desporto é um sistema muito mais voltado para as especificidades, interesses e necessidades do sistema privado, até porque é composto por entidades, né, aliás, pessoas físicas também, que estão inseridas dentro desse contexto privado e, normalmente, associativo, né. A exemplo, o Sistema Brasileiro do Desporto, a Lei Pelé vai colocar alguns órgãos, né, alguns entes, como integrantes do sistema, a exemplo do Ministério do Esporte, é o que diz a lei, né? Hoje a gente tem que entender essa nomenclatura dentro de um contexto atual, uma Secretaria Especial do Esporte, e, portanto, que engloba o interesse do governo federal, né? O Conselho Nacional do Esporte, portanto, um colegiado que está dentro desse interesse do Estado, evidentemente, né? Aliás, esse conselho é composto também por particulares, mas o fato é que a intenção, o escopo, né, aquilo que se pretende fazer o Conselho Nacional do Esporte está dentro de uma perspectiva pública. Dentro do Sistema Brasileiro de Desporto, nós temos o próprio Sistema Nacional do Desporto, que eu vou falar um pouco dele, e depois, né, também os sistemas de desporto dos estados, do município, do Distrito Federal, enfim, portanto, uma característica muito mais voltada para a área pública. Sistema Nacional do Desporto, quem são os seus componentes? Pessoas físicas, jurídicas, nomeadamente Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro, Comitê Brasileiro de Clubes, confederações, federações, clubes, órgãos de justiça desportiva, portanto, todos aqueles que estão dentro desse caráter sistêmico de organização do desporto nacional e que, à sua maneira, né, com a sua expertise, com as suas especificidades, podem contribuir com o quê? Com a evolução, com o desenvolvimento da prática esportiva nacional. É muito interessante a gente tratar de direito esportivo do ponto de vista profissional. O fato é que, do ponto de vista acadêmico, essa relevância e essa importância, ela, na minha opinião, ganha uma posição de destaque muito assintosa, eu diria. Por quê? Porque nós estamos falando de uma área que, apesar de ser considerada como um novo direito, uma área nova do direito, é uma área bastante antiga, né? Se nós entendermos que o direito desportivo é uma ciência, uma área que estuda a regulamentação no esporte, né, em seus diversos vieses, nós vamos entender que, no que se refere às regras do jogo e, portanto, uma regulamentação, nós estamos falando de algo bastante antigo. Se a gente entender que as primeiras federações esportivas internacionais foram surgindo a partir de 1875, nós temos que entender que existia, pelo menos ali, um direito desportivo, ainda que em sua forma rudimentar. O fato é que o direito esportivo, portanto, ele é bastante antigo, mas a sua aplicação, a sua valorização, ela é extremamente recente e principalmente se comparada com outros ramos do direito, ramos considerados mais clássicos, mais tradicionais, né? E eu sempre gosto de relembrar, até porque muita gente pergunta, né, qual é a doutrina, qual é o acesso, o que a gente pode fazer para entender um pouco mais do direito desportivo. O fato é que a ideia é sempre buscar órgãos, entidades, né, instituições que tenham essa atuação específica na área do direito esportivo. E eu tenho a grande honra de citar o Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, né, do qual tenho a honra de ser o presidente, né, até esse ano, e é um instituto que representa o acesso ao direito esportivo para muitos dos que ali estão, né, inclusive para mim. Hoje sou o presidente do Instituto, mas já fui um membro filiado, né, há muito tempo atrás, com curiosidades sobre a área, né, curiosidades que foram satisfeitas com eventos, com atividades em termos de publicações científicas, grupos de estudos, enfim, vários outros projetos no âmbito do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, que é uma associação civil sem fins lucrativos e que se presta justamente a desenvolver essa área no Brasil. Então, eu sempre costumo dizer, eu sempre digo, né, sem ser muito redundante, eu sempre digo, aqueles que buscam informação sobre direito esportivo, que buscam colocação, que buscam se integrar nesse sistema,
um passo importantíssimo, eu diria até essencial, é a filiação ao Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, até para que se insira na área, conheça os profissionais, troque informações, né, experiências, e isso evidentemente vai propiciar um acesso muito interessante nos estudos do direito esportivo e, consequentemente, para o próprio direito esportivo é importante essa oxigenação para que nós tenhamos sempre uma evolução dessas práticas, né? O que acontece é que nós temos uma publicação oficial, que é a Revista Brasileira de Direito Esportivo, uma revista que está na sua 33ª edição, com um conteúdo jurídico esportivo extremamente importante e que, na minha opinião, pode ser considerado como a principal doutrina jurídica desportiva no âmbito nacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a intenção é entendermos um pouco mais do direito desportivo, nós precisamos buscar informação. E a informação está nos eventos, nas palestras em geral, congressos, mas principalmente nas publicações. E aqui fica uma dica muito importante para todos aqueles que queiram entender um pouco mais dessa área tão instigante, tão apaixonante do direito. Enfim, são vários os conceitos, essa é uma aula basicamente inaugural e que acaba sendo um pouco mais genérica em termos de conceitos e contextos, né? O fato é que nós teremos a oportunidade de entender um pouco mais, de uma forma um pouco mais pormenorizada, alguns dos elementos tratados, inclusive, no âmbito desta oportunidade. Mas eu convido a vocês a entenderem um pouco mais do direito esportivo, né? Assistam essas aulas elas são feitas, né, de forma muito objetiva, são feitas de forma muito assertiva, justamente para trazer elementos para que aqueles que não conhecem a área possam, né, a partir da democratização propiciada pelo programa Saber Direito, se integrar um pouco mais e ter esse primeiro acesso. Um primeiro acesso que certamente vai trazer como consequência uma possível atuação profissional, que é aquilo que se deseja dentro dessa área do direito, né? Então fica o convite para você que quer conhecer um pouco mais da área, né? Estude, porque o direito esportivo, nas últimas 2 décadas, o Instituto Brasileiro de Direito Esportivo tem 20 anos de existência, por exemplo, vem alcançando uma posição de destaque muito relevante, como eu mencionei. Então, vale a pena, é uma oportunidade de atuação que se abre para aquele que se qualifica, né? O mercado é muito pequeno, o mercado é fechado, mas para aquele que se qualifica, certamente haverá um espaço muito importante de atuação acadêmica, profissional, né? E que vai trazer como consequência também a própria valorização do direito desportivo brasileiro. Vamos agora para o quiz e vamos testar um pouco do conhecimento daqueles que nos acompanharam até agora. Vamos lá, gente. Segundo o texto constitucional, vou fazer a leitura aqui do dispositivo. A autonomia desportiva alberga todos os que praticam o esporte. Essa é a primeira opção. A segunda opção, não permite ao Estado, em qualquer hipótese, intervir na atividade esportiva. Nós falamos muito de autonomia, falamos muito de intervenção estatal, está aqui uma hipótese bastante interessante que precisa ser analisada. Vamos ver. Item C. A autonomia desportiva resguarda o direito de autorregulamentação das entidades desportivas. E item D. Resguarda o direito de autorregulamentação das entidades desportivas dirigentes e associações. E aí, você sabe me dizer qual é a resposta correta? Obviamente que vale, né, uma leitura do texto constitucional. O texto constitucional, como nós, no decorrer da aula, mencionamos por diversas vezes, consta do artigo 217 da Constituição Federal. E a gente chega para a resposta correta, é a letra D. A letra D diz o seguinte: segundo o texto constitucional, a autonomia desportiva resguarda o direito de autorregulamentação das entidades desportivas dirigentes e associações. Vamos brevemente fazer uma análise dessa questão e dos seus resultados. A primeira opção, a opção A, diz que a autonomia alberga todos os que praticam o esporte, né?
Basicamente, quando a gente fala em autonomia desportiva, evidentemente que nós estamos falando de um contexto bastante amplo, mas o contexto é muito complexo para que se chegue a uma resposta muito simples como essa. Então a gente parte para B. Não permite, portanto, a autonomia desportiva não permite ou não permitiria ao Estado, em qualquer hipótese, intervir na atividade esportiva. Pessoal, evidentemente que quando nós falamos de autonomia desportiva, nós estamos falando de uma autonomia relativa, ela não é uma autonomia absoluta, ela depende de diversos fatores e, evidentemente, em alguma hipótese, né, que deverá ser conhecida no caso concreto, o Estado poderá intervir, né, até porque a intervenção do Estado nem sempre é maléfica, muitas vezes é benéfica e necessária. A letra C, resguardo do direito de autorregulamentação das entidades esportivas. A letra C está correta, né? E qual é a diferença da C e da D? É exatamente o texto constitucional. Aliás, vale, né, a consideração, vale a dica no sentido de se entender o texto e o contexto delimitado pela questão. Como a questão disse, segundo o texto constitucional, a autonomia desportiva resguarda o direito de autorregulamentação das entidades desportivas, dirigentes e associações. Portanto, ela distingue, né, e ela determina ou faz a delimitação exata de quais são as entidades que são garantidas a autonomia desportiva e esse prestígio à autorregulamentação, que são justamente as entidades esportivas dirigentes e as associações, né? Isso traz até como consequência uma certa dúvida acerca da possibilidade de se estender esta autonomia também às sociedades anônimas do futebol, às sociedades empresárias, na medida em que o texto menciona o termo associação. Fica a dúvida, acho que é uma questão muito complexa, né? Não é uma questão para uma resposta breve, simples e objetiva, até porque, vale dizer, como nós sempre ressaltamos no decorrer dessa primeira aula, vale uma interpretação sistêmica da norma, vale uma interpretação dentro de um contexto de especificidades, de peculiaridades envolvendo essa atividade esportiva e, sobretudo, o sistema organizacional do desporto e, consequentemente, o próprio direito desportivo. Enfim, essa foi a primeira aula das 5 que nós programamos. Foi uma aula bastante conceitual, uma aula genérica, e certamente partiremos para pormenores, né, e especificidades muito mais interessantes nas próximas, quando abordaremos temas relacionados à justiça desportiva, aos contratos desportivos, à resolução de controvérsias no desporto, dentre outros elementos de tamanha importância para o direito desportivo nacional. Muito obrigado pela sua paciência, pelo seu prestígio e nos vemos nas aulas seguintes. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br, ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.